E aí, tudo bem? Boa noite. Estão assistindo Faustão? Muito bem. Já é hora do Faustão? Oi, Carol. Oi, Andressa. Oi, Luana. Michele. E aí? Tá na hora do Faustão já? Ninguém me responde. Alisson. Muito bem. São Paulinos, meus parabéns por baterem o Ituano. Mabelle, Karen. Vamos lá, gente. Bom, eu vou fazer depois uma enquete para a gente poder ponderar se vocês preferem lives mais longas ou lives mais curtas. Não sei se vocês perceberam que eu tenho gravado vídeos menores, bem mais curtos, menores até do que 5 minutos, e tenho jogado no Instagram TV. Então eu queria saber se vocês preferem vídeos mais curtos ou lives mais longas. Dependendo do que vocês responderem, nesses quesitos a gente faz coisas mais focadas ao que vocês preferirem. Quando o vídeo é mais curto, ele cabe nessa IGTV. Quando o vídeo é mais longo, ele só cabe no YouTube. E eu acho que o Instagram tem sido um dos elementos de contato em rede social mais velozes. Então, amanhã eu disparo uma coisa nesse sentido, tá? O que mais que eu ia falar? Verdade. Eu ia falar sobre um comentário que fizeram para mim hoje. Me mandaram dois links que me levaram, na verdade, para cartilhas. O que acontece com essa porcaria vira, hein? Peraí, gente, você virou, que foi mal. Cartilhas sobre cyberbullying, tá? E o que me chamou muita atenção nessas cartilhas que me enviaram foi o fato de que elas estão erradas. Estão erradas porque o cyberbullying não é a mesma coisa do que o bullying, nunca foi. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, eu vou me movimentar para fazer uma cartilha de cyberbullying em 3 níveis. Em nível escola, então para a gente enviar para as escolas. Em nível universidade, só para vocês saberem, bullying e cyberbullying são condutas que as universidades norte-americanas e agora as universidades europeias começam a considerar, e os próprios estatutos das universidades já começam a se preocupar em fazer manuais nesse sentido. E a gente tem que fazer então também uma cartilha em nível universidade, se as universidades adotarem, ótimo. E nós temos que fazer uma cartilha de uso geral. Então a ideia é fazer 3 cartilhas. Eu peço ajuda para quem tiver interesse em estudar o tema, tiver interesse em produzir esse tipo de conteúdo, seria uma coisa bastante legal, bastante interessante. Bom, a ideia é a gente falar sobre o tal Momo. Ontem, coincidentemente, ou anteontem, ou ontem, não lembro, acho que ontem, eu estava olhando um processo meu e o escrivão, ou o escrevente, acho que era o escrivão, ele se chamava Rodrigo Momo, uma coisa assim. Aí eu até coloquei nas minhas stories. Bom, então o que é um Momo? Professor, Momo é uma bonequinha colocada em vídeos de criança, verdade? Também. O Momo, na verdade, começou, claro que eu fui estudar para falar, mas o Momo começou como sendo uma brincadeira uma espécie de uma lenda urbana, uma lenda urbana de terror. Então existia lá um número de telefone no Japão e as pessoas ligavam para esse número de telefone e aí teoricamente era um número de telefone que era do Momo. Se você ligasse às 3 horas da manhã, então você seria assombrado, aí você poderia mandar SMS para esse tal de número de telefone. Se você deixasse que o Momo mandasse 2 mensagens seguidas, você seria assombrado. Então tinha umas coisinhas assim. O Momo era aquela bonequinha, é uma bonequinha que na verdade fez parte
fazia parte, depois acabou sendo perpetuada numa feira de bonecos de terror, em coisas de spooky, que eles chamam, né, de aterrorizantes, de medo, assim, e ganhou uma popularidade. Daí que as pessoas têm trazido de volta a bonequinha para falar sobre os riscos que as crianças sofrem, porque em tese o YouTube Kids teria vídeos, e nesses vídeos, no meio desses vídeos de crianças, essas bonequinhas apareciam e sugeririam situações de automutilação, situações de suicídio e de lesão própria para as crianças, então se lesionarem, se matarem, assim por diante. Porque isso é uma coisa que acontece no Brasil. Mentira, tá? A historinha do Momo acontece no mundo inteiro. E uma primeira coisa que eu acho interessante a gente falar é que todo delito, quando a gente estuda o delito, a gente sempre parte de alguns pressupostos. Você não estuda o delito simplesmente focado na conduta. É importante, dentre outras coisas, você pensar qual é o objetivo da pessoa que comete este delito. Então, isso é muito difícil de entender, né? Se você partir do pressuposto que nós estamos falando só dessa história de crianças recebendo mensagens expressas, explícitas ou subliminares de automutilação e suicídio, se for só esse caminho, só esse raciocínio, eu não consegui chegar a conclusão alguma. Eu não cheguei à conclusão de qual é o objetivo dessa pessoa, desse grupo de pessoas em fazer uma conduta nesse sentido. Não tem vantagem nenhuma, é muito difícil de identificar. Então eu confesso para você que eu pensei bastante tempo para falar com vocês sobre esse tema, porque eu não vejo absolutamente nenhuma vantagem para a pessoa que divulga isso. A segunda coisa importante é que ninguém se automutilou e ninguém se matou, né? Nenhuma criança, nenhuma adolescente, você não tem ainda registro de pessoas que tenham se matado. Terceira coisa interessante para falar, se matado ou se lesionado, tá? Ou se mutilado. Terceira coisa importante para falar, o YouTube lançou uma nota oficial dizendo que não identificou esse conteúdo nos vídeos. E um outro ponto que eu queria falar para vocês, que é bastante importante, me parece, pelo menos, eu até falava com meus pais sobre isso ontem, porque sempre que eu posso eu converso com pessoas antes de falar com o público em geral. Eu conversava com os meus pais e falava para os meus pais o seguinte: quando a gente se especializa em vitimodogmática, a gente sempre tenta entender se existe alguma postura que deve ser modificada, ou deve ser alterada, ou deve ser considerada quando se fala em delito. E eu acho que existe sim, existem posturas que a gente tem que levar em consideração. Um dos mecanismos que serviram para divulgação desses vídeos, e realmente existem vídeos em várias línguas em que há realmente uma mensagem de suicídio ou de mutilação, muitas vezes se identifica que a origem desses vídeos a origem, mas são muitos sites, tá? Então a origem são sites de pirataria, onde você baixa conteúdos, inclusive para crianças, você baixa conteúdos gratuitamente, e esse conteúdo baixado gratuitamente estaria com mensagens nesse sentido. Com base nisso eu devo falar o que eu sempre falei desde o início da minha docência. Se você utiliza sites sabidamente, conhecidamente infectados, sites conhecidamente em que conhecidamente você sofre contaminações, se você baixa conteúdos de site que não te cobram nada para te passar um conteúdo que normalmente é pago, você deve partir desse pressuposto. Existe alguma coisa por trás desse site, ou é uma publicidade, ou é um risco bastante grande no material que você baixa. Então, a primeira coisa que me parece extremamente importante sobre o Momo, eu não falei ainda da parte criminal, estamos falando da parte criminológica, levar em consideração a fonte em que você baixa produtos especialmente para crianças. Eu nem estou falando de adolescentes, eu estou falando de crianças. Crianças, no Brasil, criança é aquela pessoa com até 12 anos incompletos. Então, 11 anos, 364 dias e 23 horas, na hora seguinte, plim, virou adolescente.
Então esse conteúdo para essas pessoas naturalmente consideradas, que a gente chamava no passado inimputáveis, né? Pessoas, estou falando de crianças, que naturalmente no passado a gente chamava de incapazes civis, essas pessoas devem ser consideradas de uma forma especial. Então os pais ou pessoas que cuidam de crianças, que baixam materiais de sites desconfiáveis, de sites perigosos, devem repensar a sua conduta. Ah, professor, mas isso exime a pessoa que fez vídeos que incitam violência para a criança? Não exime, não é isso. Mas a gente deve sempre levar em consideração que se houver uma atitude preventiva, a gente deve seguir nessa atitude preventiva. Eu nunca falei que você deve andar, eu nunca falei que se você andar num beco escuro e for morto, a culpa é sua. Mas se você tiver a opção de andar no beco escuro e arriscar ser morto ou não andar, escolha não andar. Se você tiver a opção de não baixar de um site duvidoso ou baixar, escolha não baixar, mesmo porque a gente entende agora que esse tipo de material tem sido ideologicamente contaminado com mensagens que podem prejudicar a criança. Eu confesso que eu não sei qual é a grande vantagem em uma criança se mutilar, uma criança se machucar, uma criança se suicidar para a sociedade. Eu acho que é o oposto. A Déia diz aí também, os pais não devem comprar DVDs piratas, concordo plenamente. Passou da hora, com a situação que a gente vive hoje de streaming, de assinaturas de streaming que geram conteúdos de qualidade, passou da hora de se entender que não se deve partir para a pirataria. A pirataria às vezes sai cara em muitos sentidos. E pode entender, se você observar essa história dessa tendência desse Momo, você vai ver que ele realmente já se transformou em malware. Hoje em dia você já tem pessoas que perdem o WhatsApp com base em entrar em um site, veja o conteúdo do Momo, a pessoa clica e sofre uma contaminação no aparelho celular e assim por diante. Então, resumindo, primeira consideração, cuidados vitimodogmáticos. A origem desse material que está sendo contaminado ideologicamente. E essa origem, infelizmente, se dá porque a pessoa que adquire o material de procedência duvidosa. É claro que o material de procedência duvidosa, é óbvio que um material de procedência duvidosa, por ter a procedência duvidosa, ele pode ter um conteúdo diverso daquele que você está procurando. Talvez, e aí pensando um pouco de achismo, talvez esse frenesi causado pelo Momo faça com que num futuro muito próximo se crie lá um selo, conteúdo verificado e livre de riscos para crianças. Pode ser, né? Isso daí vende bem, é uma jogada de marketing interessante. E talvez as pessoas falem, não, eu vou comprar aqui desse site, eu vou usar esse canal do YouTube porque esse é um canal do YouTube com o selo protegido do Momo, coisas nesse sentido, né? Então existe aí uma implicação provavelmente administrativa nesse sentido. Em termos de direito penal, especificamente, né? Antes do direito penal, vamos falar do direito penal de uma vez, depois eu falo um pouquinho sobre a investigação. Eu vi que tem uma juíza, tem uma delegada aqui participando, eu não sei se está nesse momento, mas passou aqui pela frente, então vamos gravar isso para considerar em termos de registro. Então, em termos penais, né, você tem a prática da incitação ao suicídio e da instigação ao suicídio está prevista, né? Você tem no nosso Código Penal, eu vou ler para você. No nosso Código Penal você tem especificamente esse tipo de delito. Eu vou ler só porque eu acho que é certo que a gente está fazendo uma live. Você não necessariamente tem que ter aberto no seu computador o artigo, mas vamos falar sobre ele aqui. Só chegando. Aqui, o artigo 122 fala sobre induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E aí está lá, induzir ou instigar alguém, não é criança, é qualquer alguém, a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Então, me parece que nessa situação o delito de instigação ao suicídio é um delito, sim, claramente um delito que poderia ser enquadrado na conduta da pessoa que contamina o vídeo com material de esforço para
o induzimento ao suicídio. Do mesmo modo, deixa eu colocar aqui rapidíssimo, deixa eu achar no Google. Eu já vou falar sobre isso, eu vi o que você escreveu, tá, Ribas? Rapidinho. Aqui, eita. Você vai encontrar também, rapidíssimo, tô chegando. 286, o artigo 286 vai falar 286 e 287, tá? Vou falar sobre incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime. No 287, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. As pessoas que, obviamente, lá na Darknet propagam a ideia do Momo, propagam a ideia de se criar vídeos nesse sentido, e aí não só nesse sentido, tá? Qualquer tipo de incitação à prática de qualquer tipo de crime se enquadram, portanto, também no artigo 286 especificamente. E aquele que fala, não, a pessoa que criou o Momo é um gênio, essa pessoa está certa, tem mesmo aqui fazer as crianças se suicidarem, essa pessoa aí pode se encaixar a sua conduta no artigo 287, né, de fazer apologia ao autor de crime ou fato criminoso. Ribas diz, a sociedade se interessa e estimula a disseminação de personagens místicos e folclóricos. Seria isso, professor? Eu acho assim, eu acho que isso vende, né? As notícias vendem. Então, o Momo passou a ser uma notícia de jornal, isso vende, é interessante, cria pauta jornalística. Existem aí pelo menos 2 bons livros que falam sobre a mídia e as questões criminais, o quanto a mídia é responsável pelo alargamento e a disseminação de fatos nesse sentido. Então a mídia se interessa, sempre ela alardeia, grande parte das vezes errado, ela alardeia, isso vira notícia, vira pauta, talvez até apareça no Fantástico hoje, não sei. Se vier, talvez não venha da melhor forma possível, mas assim, a princípio esses são os delitos mais adequados para a situação do Momo. E aí, para terminar, porque a ideia não é fazer uma live muito grande, eu queria falar um pouquinho para você sobre como pegar essa pessoa, o que a gente vai fazer com essa pessoa. Importante, é óbvio que a gente entenda que a conduta dessa pessoa pode, na verdade, claro que é uma conduta delinquente, mas ela pode gerar benefícios sociais. Hoje em dia você vê com muita frequência pais que vem aquela criança chatinha, incômoda, está atrapalhando na conversa, está atrapalhando o jantar, está atrapalhando a reunião de família, a festinha, o pai vai lá, pega um iPad, pega lá um celular, entrega na mão da criança e fica. Aí a criança fica quieta, maravilha, a criança fica em silêncio, assistindo ali o material que está sendo exibido a ela e pronto, deixa a gente em paz e não chora mais, e não grita mais, não esperneia mais. E a verdade é que os pais usam isso como muleta, né? A muleta do mecanismo informático para calar a criança ou para distrair a criança, ela é a primeira muleta que muitos têm utilizado. E de repente a gente consegue tirar uma boa resposta de uma atitude dessa. Os pais têm que supervisionar o conteúdo que os seus filhos assistem. Porque veja, uma coisa é você falar, olha gente, que absurdo que foi feito, as crianças consumiram esse material, e achar que isso não gera responsabilidade alguma para os pais. E os pais têm responsabilidade, né? Os pais precisam partir do pressuposto de que o conteúdo que é consumido pelo filho, assim como a educação inicial que o filho tem, é responsabilidade própria. Mas você não acha, professor, que isso deveria ser responsabilidade do Estado? Não, eu não acho. O Estado não é o papaizão. O Estado não serve para cobrir situações do seu trabalho, para cobrir situações da sua relação pessoal, para cobrir relações da forma de educar o seu filho. O Estado tem finalidades muito específicas. Os bens jurídicos atingidos para que o Estado se movimente têm que ser específicos. Não pode se partir do pressuposto que se criminaliza tudo e passa para o Estado a responsabilidade de educar o próprio filho. Não. Existe no meu primeiro livro, Crimes Informáticos e Suas Vítimas, tem uma nota de rodapé muito interessante que fala o seguinte: foram pegas 1.000 crianças até 12 anos. 1.000 crianças, e essas crianças foram divididas em 2 grupos. Um grupo de 500 e outro grupo de 500. O primeiro grupo, o grupo de controle, foi submetido a material 100% infantil. Lembrando que infantil é para criança, juvenil é para adolescente e adulto é para adulto. Os 500, grupo de controle, que receberam
material normal receberam material normal pelo prazo de 6 meses. E foi feito um questionário inicial e foi feito um questionário final. Depois, simultaneamente, na verdade, outro grupo, o segundo grupo de crianças, também foi submetido a um material, porém, dentro do material foram apresentadas mensagens, mídias, fotografias que traziam alguma pornografia, ainda que leve. E depois de 6 meses, se comparou o resultado dessas pesquisas. O que foi interessante nessa pesquisa? Essa pesquisa é australiana. A conclusão que se chegou é que as crianças que foram expostas a algum tipo de pornografia, ainda que leve, elas tendiam a achar que estupro e violação sexual não eram crimes tão graves assim. Isso não é uma invenção, isso é uma pesquisa séria, feita por uma universidade séria, em Melbourne, que está lá no meu livro, se você tiver interesse em olhar, e que mostra que é exatamente nesse período de educação da criança, aquilo que ela recebe impacta na capacidade de julgamento dela mesma. Então, serve como alerta. Acho que nem todo o fato criminoso é 100% maléfico. Nesse caso, se os pais passarem a ficar mais atentos com os conteúdos que as crianças recebem, serviu para alguma coisa boa. O fato de compartilhar esse vídeo em redes sociais já configura como apologia? Olha, Fer, vou partir do pressuposto que você chama Fernanda, não sei, eu não consigo ver o seu nome inteiro. Mas sim. Se você compartilhar esse vídeo puramente, você é coautor da instigação, na minha forma de enxergar. Porque você está fazendo não só configurar a apologia, mas você pode configurar a coautoria ou a participação, partícipe, né, da conduta da instigação ao suicídio, se isso tiver repercussão lá na frente. Sim, o compartilhamento o que você faz na rede social é extremamente importante. Tão importante que fake news só existe como tema por causa dos compartilhamentos. Se eu pegar e falar assim, Michel Temer foi preso, não seria fake, né? Michel Temer foi preso e ninguém compartilha, a notícia morre em mim, morre nos meus amigos. O grande ponto é o compartilhamento. Então, a responsabilidade jurídica, um dia vai surgir aí, a responsabilidade social do compartilhador em redes sociais. O compartilhamento gera, sim, responsabilidade criminal. E nesse caso, ou da apologia, ou da instigação ao suicídio, sim. E, finalmente, a última coisa que eu queria falar para vocês, eu prometo que eu já deixo vocês em paz, é a investigação. Né? É muito difícil investigar na questão informática. Pode ser que essa edição tenha sido feita em outro país. Pode ser que esse conteúdo esteja hospedado em outro país. Pode ser que esse conteúdo esteja hospedado parcialmente em vários países, em nuvens. Então a investigação é complicada. Para você chegar à conclusão do marco zero, de onde veio, quem foi que produziu na situação inicial, vai ser muito difícil. É possível, mas assim, uma pessoa que quer cometer um crime informático, ela consegue se anonimizar com certeza. Tá? A pessoa, se ela for proficiente nisso, ela se anonimiza sim. Mabel, não é o caso de verificar a intenção do compartilhamento? Olha, acho que a ideia de você entender é a seguinte: eu posso compartilhar uma apologia ao crime, eu posso compartilhar uma calúnia, né? Por exemplo, matem os ladrões dos ministros do STF. Pronto. Se eu fizer isso e você começar a compartilhar exatamente isso, o fato de você compartilhar, a ação positiva e voluntária de você compartilhar, já presume, pelo menos na situação de dolo eventual, você entende o risco que você está gerando em disseminar isso, já presume o dolo. É um dos jeitos de você imputar responsabilidade. Por exemplo, o dolo eventual é um jeito de imputação de responsabilidade. O cara que faz o racha, ele não quer matar. Você fala, você queria matar? Ele fala, não, eu queria correr com o carro. Mas eu não sabia que em você correndo nessa velocidade você gerava isso? A resposta dele vai ser, sabia. É a mesma coisa para quem compartilha, no modo criminal de ver. Aí se você coloca, por exemplo, olha, gente, cuidado com esta notícia, talvez isso venha a diminuir a responsabilidade. Mas eu volto a dizer, se o texto em si é um texto exclusivamente de uma incitação de delito e você compartilha sem nenhum tipo de ressalva, sem nenhum tipo de conscientização, eu não vejo por que o Ministério Público não possa se movimentar e te investigar por ter feito esse tipo de compartilhamento. Mas é claro que o grande responsável foi quem produziu lá no início. Eu também acho que o grande responsável foi quem produziu lá no início. Mas no momento em que você tiver
um feixe de julgados que dizem que há uma responsabilidade de compartilhamento, e essa responsabilidade pode ser criminal, você vai ter aí uma educação forçada de cima para baixo da sociedade. Não se esqueçam da história daquela moça que destruiu um veterinário dizendo que ele tinha matado o cachorro dela, aí começou a compartilhar, todo mundo começou a destruir o veterinário foi massacrado, fechou a clínica dele, ele entrou com uma ação contra essas moças, ele ganhou essa ação e um monte de gente que compartilhou foi condenado junto. Você ainda não tem no direito penal isso, mas é bem possível que você tenha no futuro. Então, a última coisa que eu queria falar, que eu estava falando lá atrás, é a situação de a gente ter muita dificuldade de investigação. E de novo, eu quero que vocês entendam que toda vez que surge uma grande notícia, como por exemplo esta, né, uma grande notícia no sentido de popular, as pessoas tendem a ir atrás dessa notícia, clicar em links que são enviados. Então toda notícia, todo desastre, toda coisa que chama muito a atenção em um termo de sociologia, Ronaldo foi pego com um travesti, veja o link. Isso sempre tem serve como isca para estelionatos, para contaminações de malware e assim por diante. Qual a possibilidade do caso virar alguma lei? O deputado daqui a pouco faz lei. Vai fazer uma leizinha lá dizendo compartilhar ou produzir um conteúdo de instigação, vai tentar enfiar lá no ECA. Pode ser. Eu acho que seria absurdo. Isso aí não é uma questão que deve virar lei penal. Na minha forma de enxergar, seria descabido. Mas sempre vai ter alguém que propõe uma lei em qualquer situação de surgimento de fato. A responsabilidade será maior para quem hospeda ou quem compartilha? Legal essa pergunta, Thalita. O Marco Civil, ele fala que só existe responsabilidade de quem hospeda quando houver uma ordem judicial de cessação de compartilhamento e essa ordem judicial não for atendida. A partir daí, haveria responsabilidade civil. Provavelmente, o direito criminal vai pensar do mesmo modo. Vai usar isso como apologia. E pode ser usado como apologia porque seria uma apologia em bonam partem, ou seja, apologia que beneficia os réus. Provavelmente vai utilizar nesse sentido também. Então, a pessoa que hospeda conscientemente, se você conseguir demonstrar essa consciência e essa voluntariedade, responde, obviamente, pelo delito do mesmo jeito. O compartilhador, a mesma coisa que a gente falou agora há pouco. Se for um compartilhador que alertar e faz um texto nesse sentido, se ele estiver compartilhando alguma notícia que diz cuidado com esta situação, tudo bem, mas se a pessoa fizer apologia ao delito ou ao autor do delito, essa pessoa responde. A responsabilidade será maior? Então, não sei, né? Vai depender da apuração criminal e vai depender da forma como o juiz interpreta uma ou outra conduta. A pessoa provavelmente que hospeda automaticamente, que os sites costumam hospedar automaticamente, vai ter uma responsabilidade pequena se é que você consegue identificar a pessoa que hospedou, né? Porque pessoas jurídicas não têm responsabilidade criminal. Em compensação, quem compartilha é uma pessoa física normalmente. Essa é mais fácil de você imputar responsabilidade penal e é mais fácil de você, vendo que ela compartilhou, identificar uma conduta positiva e voluntária. Então, a princípio, em termos criminais, se quem hospeda for uma pessoa jurídica, não há responsabilidade alguma, porque não há responsabilidade penal de pessoa jurídica. Mas se você identificar especificamente alguém ali dentro que fez essa hospedagem, aí então essa pessoa pode responder por isso. O compartilhador vai ser mais fácil de provar a responsabilidade criminal. Professor, qual é o teu livro que citaste, o estudo da pornografia? O estudo da pornografia não, o estudo do quanto a pornografia afeta a criança, né? É o Crimes Informáticos e Suas Vítimas, da editora Saraiva. Beleza? Semana que vem eu vou estar em Rondonópolis. Eu não sei exatamente qual é a palestra que eu vou fazer, mas eu vou dar uma olhadinha depois. Para quem não sabe, eu fui nomeado presidente da Comissão de Direito Digital da OAB do Estado de São Paulo. E uma das minhas, não sei se eu posso chamar isso de decisões ou iniciativas, vou chamar de iniciativas. Eu vou criar um Instagram para a comissão. E todas as palestras, eu vou estimular todas as pessoas que participam da comissão, a conversarem comigo e sempre que forem dar uma palestra, que essas pessoas façam uma live dessa palestra. Então, já aviso para vocês, eu quero criar essa conta de Instagram. A função dessa conta de Instagram é dar pequenas dicas, né, frases curtas sobre direito digital em todas as suas áreas,
a Comissão de Direito Digital em todos os sentidos, direito constitucional digital, direito civil digital, processual digital e assim por diante. Então a ideia é que a gente tenha sempre dicas nessa área por pessoas especializadas, e os membros da comissão que forem dar palestras sejam estimulados a sempre compartilhar com quem participa desse perfil, quem segue esse nosso perfil do Instagram, façam live das suas próprias palestras. Então, essa minha palestra de quinta-feira, eu vou dar um jeito de fazer com que ela seja transmitida nessa live. Eu vou estar em Rondonópolis, no Mato Grosso. A palestra, salvo o melhor juízo, é às 19h30, mais ou menos 19h30, 20 horas da quinta-feira. E essa palestra vai ser na Unemat, Universidade Estadual do Mato Grosso. Então, certamente, eu pedi para abrirem um e-mail específico dessa comissão. Nessa segunda-feira amanhã eu devo ter uma resposta. Assim que me derem esse e-mail, e mesmo que não me deem o e-mail, eu vou abrir e vou permitir que sempre todas as palestras que a gente faça, todas as conversas que a gente tenha, todas as reuniões que esta comissão faça, elas sejam broadcasted, elas sejam compartilhadas, enviadas, e as pessoas possam acompanhar. O Gilberto pergunta, horário local seu, né? Porque o Gilberto mora em Dourados, e Dourados tem fuso horário 1 hora para trás, vai ser 1 hora para trás sua aí, para mim 19h30, vai ser 18h30 para você. Beleza, gente? Obrigado pelo tempo, bom domingo para todos. Quiser fazer alguma pergunta, só mandar. Beijos, abraços, boa noite, tchau, tchau.